Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Alguns gateiros me pedem dicas de como convencer os gatos a parar de mexer nas plantas. Qual é a resposta que a gente consegue dar? Não tem como convencer o gato a fazer isso. A gente não consegue ensinar um gato, mostrar para ele que ele não deve mexer nas nossas plantas. Esse comportamento é natural, faz parte aí do repertório do felino. Não que ele vá se alimentar das plantas, mas naturalmente eles têm curiosidade, eles mexem, interagem com elas, entram em contato, às vezes comem também um pedacinho. Isso é do gato. Então a gente é mais um comportamento daqueles que a gente fala que não dá para extinguir. Então eu não proíbo o meu gato de interagir com as plantas. Eu preciso fazer um manejo, tenho que fazer trocas. Lembra que os gatos não podem, cães também, né? Até crianças, a gente não pode deixar que eles tenham acesso a qualquer tipo de planta. Muitas delas são tóxicas, podem causar aí problemas bem sérios. E às vezes a gente pensa, né, que a planta tóxica está distante, né, uma planta diferente. Na verdade, as mais comuns que a gente tem dentro das nossas casas podem fazer mal para as nossas crianças, para os nossos animais de estimação. Então, o que que a gente pensa? Eu não tenho como convencer o meu gatinho a não ir ali no vasinho, de repente até estragar esse vaso, ou ter um problema mais sério por conta de ingerir uma planta que faça mal. Então, tudo que o gato não pode mexer ou que eu não quero que ele mexa, às vezes a gente tem alguma planta, uma rosa, que não teria problema ele interagir ou mesmo comer, só que a gente não quer que ele estrague a nossa planta tão amada. Então, eles não têm acesso a essas plantas e ponto final. A gente tira isso do alcance do gato. Como? Tem uma série de formas legais, bacanas da gente colocar as plantas para cima, arranjos, tem muita coisa na internet, nas floriculturas, formas em que a gente deixa a nossa casa bonita também, não precisa ficar uma coisa esquisita, uma planta pendurada ali sem muito nexo. Então tem muita coisa bacana para a gente fazer que vai combinar com a sua decoração e os gatos não alcançam essas plantas, tá? Eles não chegam perto. E o que que a gente deixa disponível para eles? Porque aí que é o barato, a gente fazer a troca. Então essas plantas que eles não podem mexer ou que eu não quero, eles não têm acesso, mas eles têm plantinhas que eles podem interagir, que eles podem eventualmente comer e não vai ter problema nenhum. Lembrar que essa interação, né, esse contato com as plantas é enriquecedor para o felino. Isso é até uma estratégia de enriquecimento ambiental. A gente está fazendo aí enriquecimento sensorial. Então eles têm que ter isso disponível para eles. Só que a gente planta algumas gramíneas, algumas plantinhas que a gente pode fazer chá até, que não tem problema eles entrarem em contato. Então, milho de pipoca, painço, alpiste, camomila, erva cidreira, trigo, o próprio catnip. Tudo isso a gente planta. É super fácil de cuidar dessas plantinhas, elas não são exigentes, a gente consegue regar numa boa, você não vai matar essas plantas com facilidade e você deixa ali disponível, disperso na casa, para que com elas eles possam ter uma experiência bacana. E nas outras eles realmente não vão mexer. Isso é extremamente importante da gente fazer, tá bom, gente? Eu já vi casos bem graves aí de acidentes, de problemas por esses gatos terem acesso a plantas realmente perigosas, tá? E deem uma pesquisada, né? Isso que eu comentei com vocês é verdade. Às vezes a gente acha que uma planta tóxica é uma planta muito específica e você nem sabe que aquele lírio, aquele antúrio que você tem em casa, de repente você herdou da sua avó, pode sim fazer mal. Então sempre pesquisa, tá bom? Na dúvida, não deixa o gato ter acesso a essas plantas e coloca só aquelas que eles realmente possam comer. Outra dúvida é com relação à terra, né? O gato cavar o vaso ou de repente um canteiro, né? O próprio jardim, cavar ali para poder até enterrar as fezes.
também é um pouquinho complexo a gente querer evitar que o gato faça isso, porque é natural para ele mexer na terra e de repente enterrar ali as fezes ou urinar. Então aí a gente também tira o acesso dele a essa terra, né? Coloca um substrato ali, alguma coisa que dificulte o acesso, que não vai fazer mal para ele, né? Que não tem problema dele ingerir nem nada disso. E aí caixas de areia muito legais, nos locais adequados, a gente consegue ir trocando esses hábitos que são importantes e todo mundo convive bem, certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Sugiram temas para a gente conversar aqui mais a respeito, né? Para eu dar mais dicas bacanas para vocês. Me mandem dúvidas se vocês tiverem. Não esqueçam de interagir nos nossos canais: YouTube, Facebook Carol Cats, Instagram, @VetCarolCats, Telegram, Gateiros e Gateiras, e o nosso site gateirospro.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.